Nesse vídeo mostramos um novo recurso do Java que facilita a modularização das suas aplicações. Esse recurso são os módulos. De forma simplista, podemos dizer que um módulo não é nada mais do que o antigo formato jar para armazenamento das suas aplicações, com um arquivo adicional denominado módulo.info.java que declara o que é o módulo. A gente vai ver um pouco mais desse arquivo nesse vídeo. Essa plataforma de modularização, ela basicamente especifica o formato para armazenar o código, né? Quer dizer, as classes, o XML, esse formato é o tradicional jar, né? A definição do módulo system indica como é que o Java vai tratar para localizar e para carregar os módulos. A gente vai ver que existem novos parâmetros nos comandos do Java para usar para a utilização dos módulos. E essa parte de módulo, ela vem para resolver um problema que era o Jarrel. O que é o Jarrel? Se você, por exemplo, tivesse uma aplicação que tem um pacote que precisa de um pacote X na versão 1 e um outro pacote que precisa de um pacote X, do mesmo pacote X, só que agora na versão 2, você ia ter um problema, porque esse problema de versionamento, que o Java ia utilizar somente uma das versões e corria o risco de sua aplicação não funcionar. Agora, com o módulo, essa parte de versionamento fica restrita dentro do módulo, então a gente consegue tratar de forma mais fácil, né, criar um container melhor para que os dados não sejam, né, um dado de uma versão de um módulo não atrapalhe o outro. O arquivo módulo info, ele define então o nome do módulo, as dependências e o que esse módulo exporta. Nota que dessa forma a gente tem uma expansão do conceito do que é público em Java, já que o módulo define o que ele pode, o que ele exporta. Então, dessa forma, a gente pode ter um método público em uma classe dentro de um módulo que não é acessada por uma classe de outro módulo, já que essa classe pode não ser exportada. Vamos ver então o primeiro exemplo. Esse exemplo vai ser um módulo bem simples, do tipo Hello World, né? A gente vai chamar esse módulo de com.example, né? Seguindo a recomendação do Java de usar o domínio invertido, né? para os nossos pacotes. Esse módulo tem uma única classe que imprime uma mensagem, né? Que é tipo Hello World, e ele também contém um arquivo adicional, que é o arquivo de declaração, que também é um arquivo jar. Esse exemplo ele foi baseado nas informações do site do projeto Jigsaw, que é o projeto que trata de módulo dentro do Java. Então vamos começar vendo o nosso arquivo de configuração, de declaração. Esse arquivo ele tem que ser colocado na raiz do nosso pacote. Nota que a gente tem um diretório específico para gravar o fonte do nosso código. Dentro dele a gente cria um diretório para o pacote, que a gente está chamando ele de com.example. E dentro desse diretório do pacote a gente tem então os subdiretórios para a nossa classe. Né? A nossa classe main ela vai ser com example.main, então ela vai ficar aqui.
E o nosso arquivo de configuração ele tem que ficar então na raiz desse conjunto. O nosso arquivo de configuração, esse arquivo que a gente está mostrando aqui, ele é o mais simples possível. Então ele tem uma palavra reservada módulo, que é para definir que ele é um arquivo de módulo. E tem o nome do arquivo. E a gente tem uma parte aqui que abre e fecha o colchete, onde a gente colocaria o que esse módulo requer e o que ele exporta. No nosso caso, a gente não está colocando nada, mas implicitamente isso significa que o nosso programa vai estar utilizando um módulo chamado JavaBase. Né? A gente não precisa de colocar explicitamente que o nosso módulo precisa do JavaBase. Tá? O Java faz isso para a gente porque todos os programas em Java, né, vão depender desse módulo. Se vocês quiserem ver um pouco mais sobre o JavaBase, essa informação pode ser vista no site de documentação do Java. Né? Veja que ele só existe a partir agora do Java 9. Tá? E ele é a classe que define a parte básica do Java para todos os nossos programas. Por exemplo, dentro desse módulo está o JavaLang, né, que tem a definição básica de objeto do Java. Então, o outro arquivo que a gente vai usar é o arquivo principal, que é uma classe que a gente chama de main. É um arquivo bem simples, né? A gente começa indicando qual é o pacote que a gente vai usar. Né? Então, a primeira linha é a definição do pacote, né? Onde a gente define que ele então, que é um pacote de com example, por isso que a gente tem que criar essa estrutura de com e example aqui. Então, a nossa classe vai ficar dentro desse diretório example. Né? Esse arquivo nosso, que é um main.java, vai ficar aqui dentro. E ele, então, tem somente a classe, e essa classe tem só o método main. E o método main não faz mais nada do que simplesmente imprimir saudações a mim. Então, para a gente poder executar o nosso pacote, né, o nosso módulo, a gente tem que compilar. Para isso, a gente vai criar um diretório para guardar os módulos. No meu caso aqui, à esquerda, eu já estou mostrando a estrutura de diretório inteira. Né, depois de já ter executado todos os comandos. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o diretório onde a gente vai guardar o conteúdo, né? Então, o nosso jar. Então, eu gerei aqui um diretório principal chamado mods, que é onde vão ficar todos os módulos. E eu preciso de criar, então, um diretório com example para gravar o nosso módulo dentro dele. Então, o próximo passo, tendo criado o diretório, o próximo passo é compilar e, em seguida, executar. Vamos dar uma olhada nos comandos. Bom, para compilar, a gente vai usar o Javac, né, o Java Compiler. E vamos ver agora algumas diferenças. A gente agora
a gente indica aqui qual que é o nosso diretório, né? Isso é normal, né? E a gente então está falando aqui que eu quero gravar dentro de modos barra com.example, que é o diretório que a gente criou. E a gente indica na mesma linha os dois arquivos Java. O primeiro é o arquivo de declaração e o outro é o arquivo da classe. Então ele vai ler o arquivo de configuração, vai entender que é um módulo e vai gerar para a gente vai compilar esse módulo e colocar ele dentro do diretório aqui. E para executar, agora a gente tem a primeira diferença. A gente não precisa de usar o class path, a gente usa module path. Né? Então, onde a gente indica qual é o diretório, vê que agora a gente só precisa de indicar o diretório raiz dos módulos, né? Onde os módulos estão instalados, e ele, a partir de agora, ele vai pegar e vai seguir dentro da estrutura usando a informação sobre o pacote e sobre a classe. E vê que agora a gente também define que passa aqui qual que é a classe main que a gente vai executar, que é a main. E ele sabe então aonde ele vai chamar, e para isso, e com isso ele consegue imprimir o resultado. A informação sobre os módulos também pode ser encontrada na documentação no site, né, online. Ela é bem extensa, a gente recomenda dar uma olhada. Tá aqui no link qual é tá aqui na tela, né, qual que é o link para essa página. E existem alguns livros que tratam desse assunto. O livro, esse vermelhinho, ele é bem interessante, né? Ele traz uma informação bastante simplificada de como é que a gente vai fazer. Eu não podia deixar de colocar aqui o livro da O'Reilly, né, que é um livro tradicional sobre como fazer essa parte de modularidade em Java 9. Eu acho ele um pouco mais difícil de ler, mas ele tem bastante informação. E o livro da Press também é bacana. Ele fala do projeto Jigsaw, né, que é o que eu usei no exemplo, né, que eu usei para basear no exemplo. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada caso vocês queiram continuar mexendo. Não é essa parte de módulo é o futuro do Java, né? A gente, com isso, o Class Path ainda não morreu, mas tem toda a cara de que isso vai acabar e que o Java agora vai passar a adotar, né, essa parte de módulo como sendo uma prática de desenvolvimento.